Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 718. O poder e a influência da primeira esposa. 2. Como rei do inferno. Eu não podia mostrar fraqueza. Eu tinha que ser o rei invencível e tirano. Mostrar algumas emoções era aceitável, mas fazê-lo o tempo todo teria sido visto como um símbolo de fraqueza. E como eu passava a maior parte do tempo treinando e não falando com ninguém, isso se tornou uma segunda natureza para mim, hein? O silêncio caiu entre Viviane, Violette e Stia. Por um momento, tudo o que puderam ouvir foram os gritos das Amazonas em treinamento. O coração de Violette doía ao sentir as emoções de Victor. Tudo o que ela queria era sair de cima dos ombros dele e abraçá-lo, mas ela sabia que essas não eram as ações necessárias, e seu marido não era tão fraco assim. Um homem que caiu no inferno, o conquistou e voltou para casa, tudo por sua família. Stia cruzou os braços e virou o rosto enquanto mordia os lábios. Seu corpo estremeceu, e o sentimento de saudade subiu em seu coração. Ela queria algo assim também. Quando Victor voltou para casa, ela sentiu a bênção divina de casa que ela havia dado à sua família crescer ainda mais forte do que quando ele caiu no inferno pela primeira vez. E o treinamento de um ano que ocorreu depois que ele voltou solidificou ainda mais. Stia nunca tinha visto sua bênção tão forte quanto agora. O homem a quem ela deu aquela bênção incorporou tudo o que ela representava. E ver aquele homem ter uma família tão unida, isso a enchia de ciúme e desejo possessivo. Era vergonhoso para uma deusa como ela. Ela não deveria ter esses sentimentos negativos. Ela deveria estar feliz, mas simplesmente não conseguia. Especialmente quando vejo o rosto brilhante e sorridente de Afrodite. Era como se a mulher vivesse em um mundo onde tudo fosse primavera, rosa e cheio de arco-íris. Ela nunca tinha visto Afrodite tão feliz antes e estava com inveja de seu estado. Stia se sentia feia e nojenta por dentro por ter esses sentimentos. Violette quebrou o silêncio. Você não está no inferno agora, querida. Você está com sua família. Concordo que mostrar muitas emoções pode ser visto como fraqueza. Desde jovem, fui treinado na mesma mentalidade. Mas quando você está com sua família, você deve se expressar mais, especialmente com o prisioneiro. Para você, pode ter se passado mais de 700 anos, mas para nós, foram apenas alguns meses, e aquelas duas garotinhas sentem sua falta. Não as trate com tanta frieza. Victor estreitou os olhos. Eu nunca vou fazer isso com eles, sempre vou cuidar da minha família. Eu sei. Ela riu baixinho enquanto caía para frente e, com incrível flexibilidade, fez a transição dos ombros dele, envolveu as duas pernas em volta da cintura dele e segurou o rosto dele com as duas mãos. Os olhos violeta de Violette olharam nos olhos de Victor. Em seguida, ela exibiu um grande sorriso que mostrava todos os seus dentes brancos, um sorriso que parecia iluminar a área como um sol forte. E essa é uma das partes que eu mais amo em você, querida. VOHPPMF. Violette era uma mulher de ação. Ela disse o que deveria e demonstrou seu amor por meio de ações. Ela o beijou, e naquele beijo transmitiu todo o seu amor avassalador que, por alguns segundos, dominou os sentidos de Victor. Moá. Ela se afastou abruptamente, lambeu os lábios sensualmente e declarou: Nada é melhor que um beijo depois de uma confissão de amor. Minha vitamina V está carregada. Victor olhou incrédulo para a declaração de Violette, então riu divertido. Eu realmente tenho sorte de ter você, Violette. É bom que você saiba. Ela sentiu com um sorriso condescendente. Então ela soltou Victor e caiu de pé no chão, seu corpo se esticando um pouco. Vou treinar um pouco. Sinto-me enferrujado depois de ficar preso naquele escritório. Já que você vai treinar, tente aprender isso. Oh! Violette olhou para Victor com curiosidade. Use o fogo como combustível. O corpo de Victor estava coberto de chamas. Reúna esse fogo dentro de você e espalhe-o lentamente por todo o seu corpo até fuxe. A aparência inteira de Victor mudou abruptamente para chamas puras. Você se torna um com fogo. Todos menos Violette se afastaram de Victor com o calor intenso saindo de seu corpo.
Nesse estado, você fica praticamente invulnerável a qualquer tipo de ataque, afinal, seu corpo é feito de chamas. Mas lembre-se, Victor apontou o dedo para o coração e o cérebro. Seu coração e cérebro ainda estão dentro do seu corpo, e usuários de atributos opostos como gelo e água também podem danificá-lo. Então não arrisque muito. Puta merda, Victor. Você é louco. Você entende o que está fazendo? Você literalmente queimou todo o seu corpo físico. Não sei se posso fazer isso. Violet foi honesta. Esse nível de controle de linhagem era ridículo. Ela não conseguia nem imaginar quanta disciplina era necessária para realizar essa façanha. Você entendeu errado, querida. Esta é uma variação da transformação da contagem de vampiros. Só que em vez de usar o poder para aumentar minha força física e causar as mudanças físicas usuais, usei o aumento de poder para aumentar o poder das chamas e a função de metamorfose para fazer a transição do meu corpo para chamas puras. Não estou queimando minha carne. Quando eu voltar ao normal, meu corpo físico voltará comigo. Observe. As chamas lentamente começaram a desaparecer e a pele de Victor começou a aparecer. Logo ele voltou ao normal. Violet tocou o corpo de Victor e viu que ele realmente era um corpo de carne, não um corpo de chamas. Isso é incrível. Como você pensou nisso? Victor deu de ombros. Estar isolado estimula a criatividade, e eu já tinha visto algo parecido em filmes de super-heróis no passado. Então, como não tinha nada para fazer, pensei, por que não? E este é o resultado. Os lábios de Violet tremeram. Apenas Victor poderia ir para outro nível com sua linhagem porque estava entediado. Ah! Você é inacreditável. Ela suspirou. Ela deveria estar acostumada quando Victor fazia essas coisas surpreendentes, mas ele sempre encontrava uma maneira de impressioná-la novamente. Voltando a olhar para Victor, sorriu com brilho nos olhos e pensou, meu marido é incrível. Morram de inveja vadias. Vou tentar fazer isso depois que aprender um pouco mais. Ensine-me os primeiros passos. Tudo bem. Victor pensou um pouco sobre as palavras certas para explicar a Violet, então explicou, no momento em que você mudar para sua forma de contagem de vampiros, pegue esse impulso instintivo que sentimos e direcione-o para as chamas de nossa linhagem. Ao fazer isso, guie essas chamas com a transformação de vampiro e transforme essas chamas em sua nova carne. Não se esqueça de deixar seu coração e cérebro fora dessa mudança. Mesmo eu não ousei mudar essas duas partes importantes do corpo. Vampiros nobres morriam se seus corações e cérebros fossem destruídos simultaneamente. No entanto, enquanto um desses órgãos fosse deixado intacto, o corpo do vampiro se regeneraria. Tive sucesso em transformar todo o meu corpo, exceto o meu cérebro, em forma elemental, mas notei uma grande diminuição na quantidade de poder quando meu coração não estava presente. Não sei porquê, mas aparentemente, o coração está diretamente responsável pela maior parte da energia do corpo. Victor ainda não tinha uma teoria completa sobre isso, mas se tivesse que apontar algo, seria que, como era com os dragões, o núcleo de energia de mortal. As criaturas sobrenaturais pareciam ser o coração, enquanto o núcleo de poder das criaturas divinas seria a própria alma. Isso explicaria por que os dragões tinham um coração que funcionava de maneira semelhante a um reator nuclear. Também coincidiu com o que Victor aprendeu sobre os deuses de suas interações anteriores com Afrodite Scatache. Mas no final, tudo isso era apenas uma teoria. Ele precisava observar mais para chegar a algo conclusivo. Como diabos o coração ainda funciona se nosso corpo se tornou inteiramente feito de fogo? O mesmo se aplica ao cérebro, não faz sentido. Em todas as suas técnicas de chamas, até mesmo na transformação do Conde Vampiro, ela ainda tinha um corpo físico, e o fogo estava apenas na superfície, mas o que Victor mostrou foi outro nível. O corpo tornou-se literalmente um elemento. Eu não sei, mas posso pensar em uma teoria. Qual é a teoria? HMM. Por exemplo, quando lobisomens se transformam em sua forma bípede, suas roupas desaparecem completamente, certo? Sim.
mas porque suas roupas ainda estão presentes quando eles voltam ao normal. Esse é um bom ponto. Por que isso acontece? Violette questionou, confusa. Ela nunca havia pensado nisso antes. Ela apenas olhou para tudo como se fosse normal. Depois de pensar sobre possíveis teorias por um longo tempo e observar os lobisomens se transformarem em minhas memórias, a única conclusão que pude chegar foi que quando um lobisomem se transformava, eles armazenavam seu corpo humano em um subespaço dentro de sua alma. Afinal, quando os lobisomens se transformam, sua alma não muda para sua forma bípede, sua alma permanece em sua forma humana. Essa é uma teoria bastante plausível. Estia, que se aproximou com Viviane, falou. A forma da alma é uma cópia exata da carne. Então, quando o lobisomem se transforma, ele também deve mudar. Mas se não, é porque a forma bípede do lobisomem não é a verdadeira forma do lobisomem. Acrescentou Vivian. Ah? Você entende o funcionamento das almas, Viviane? Sou meio fada, meio deusa. Nasci capaz de ver a verdade do mundo. Posso não interagir com as almas ou vê-las tão profundamente quanto os deuses da morte ou os vampiros progenitores, mas ainda posso vê-los. E aquele maldito velho sabia muito sobre Souls. Ele me contou algumas coisas. Velhote? Perguntou Estia. Merlin. Ah! Todos exclamaram. De qualquer forma, continue, Vic. Violette não se importava nem um pouco com o velho. Ok. Victor parou um pouco para pensar nas melhores palavras e então continuou. Ao contrário dos lobisomens, a transformação do conde de vampiros, como a chamamos, nada mais é do que um vampiro voltando às nossas raízes. Não estamos nos transformando em nada. Na realidade, estamos voltando ao passado. Por isso, quando acessamos a forma de contagem de vampiros, nossa alma começa a mudar. Afinal, estamos acessando nossa forma verdadeira. E, assim como os lobisomens, nossa antiga forma humana é armazenada em nossas almas como dados. Por causa disso, quando liberamos a forma de contagem de vampiros, tudo o que tínhamos antes de acessar essa forma volta intacto. É uma situação semelhante à do lobisomem, mas diferente ao mesmo tempo. Enquanto os lobisomens mantêm seu corpo humano em sua alma porque seu corpo físico está se transformando. Vampiros nobres mantêm seu corpo humano na alma porque a alma está em processo de retornar ao seu estado original. É como se fosse uma defesa natural da própria alma não desmoronar. Emitiu. Eu entendo, e ao mesmo tempo, fumaça começou a sair da cabeça de Violette, Hugo. Violette explodiu em frustração. Ela olhou para Victor com um olhar severo. Você complicou demais a explicação. Resume em 20 palavras. Victor riu. Resumindo, quando mudamos para a forma de contagem de vampiros, nosso corpo atual é armazenado em um espaço em nossa alma. Durante esse processo, podemos adicionar características à forma de contagem de vampiros. Características que desaparecerão assim que retornarmos para a forma normal. Oh, entendi agora. Ela sentiu com satisfação e acrescentou: você deveria ter dito isso desde o início. Por que complicar as coisas? Você e Ruby sempre gostam de fazer isso. Ela começou a resmungar e logo acrescentou: não vou usar essa técnica agora. É muito perigoso fazer sozinho. Quero tentar quando você estiver por perto. Por enquanto, só quero treinar normalmente. Ok, vou falar com os Katashi, Agnes e Natasia mais tarde para que possamos treinar juntos. Tenho muitas coisas para ensinar a vocês. Entre em contato comigo se precisar de alguma coisa. Violette se virou e, por um momento, seus olhos e os de Estia se encontraram. Violette sorriu levemente e piscou para Estia, deixando a mulher sem palavras. Estia inconscientemente abaixou a cabeça e corou um pouco ao perceber as intenções da primeira esposa. Violette riu e disse: vou bater em umas vadias. Ela deu um soco com o punho direito na mão esquerda, causando uma pequena explosão de chamas. Seu sorriso se alargou quando ela olhou para as Amazonas. Espere, Lady Violette. Meia, a rainha das Amazonas, tentou barganhar, mas Violette não tinha intenção de ouvir. Mostre-me os resultados do seu treinamento,
Cadê-las? Ela correu em direção às meninas. Jaabolon. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 719. Atrair casualmente uma fada para uma armadilha. Viviane, me diga, você está acostumada com sua nova casa? Está insatisfeita com alguma coisa? Gá. Espere, Lady Violette sem desculpas. Prepare-se. Bolon. Ao ouvir a pergunta de Victor, Vivian não pôde deixar de perguntar incrédula. Você realmente vai ignorar isso? Não mude de assunto. E quanto a Violette, ela está apenas fazendo novos amigos. Vivian e Steve olharam para as Amazonas, que estavam sendo desbaratadas sem chance de lutar. Bancar alguém até a submissão é uma forma de fazer novos amigos. Ambos os lábios tremiam de exasperação. Viviane. Sim, tudo está indo bem, não estou me sentindo insatisfeito. Viver na floresta criada por Lady Roxane é o melhor lar que eu poderia ter pedido. Ela respondeu honestamente. Isso é bom. Victor assentiu com satisfação. E as fadas? Elas estão nascendo de novo? Pode demorar um pouco para novas fadas nascerem, afinal, acabamos de nos recuperar de um estado deplorável. Sem falar que as fadas não nascem tão rápido, pode levar algumas décadas até que o primeiro grupo de fadas nasça. Isso é inaceitável. Como acontece com qualquer raça, seu desejo mais básico é procriar para ter uma nova prole. Como sua rainha, é seu trabalho garantir esse objetivo básico. Isso é verdade, mas não é como se eu pudesse fazer algo sobre isso. O processo de nascimento de novas fadas é demorado. Eu entendo isso. Portanto, ofereço minha ajuda. Viviane gaguejou. Ela olhou para o rosto de Victor e corou profundamente. Não era como se ela fosse contra esse desenvolvimento. Apesar de ser o rei demônio, a energia que Victor emanava de seu corpo não é mal impura como os demônios, mas uma energia negativa natural. Um dos aspectos naturais do mundo. Por isso, a parte fada dela disse que ele é excepcionalmente qualificado para procriar. E com trema ponto de interrogação invertido a parte da deusa dela também concordou com este desenvolvimento. Afinal, ele era o homem mais qualificado que ela provavelmente encontraria. Subconscientemente, sua imaginação correu solta e ela imaginou coisas que não eram apropriadas para alguém puro como ela. Victor. O que você está dizendo? Stia gaguejou de forma semelhante a Viviane. Estou oferecendo minha ajuda, não é óbvio? Victor falou confuso. Você não pode fazer isso. Como alguém do seu status, você não pode dormir com qualquer mulher tão de repente. Pense em suas esposas. O que eles pensariam disso? Stia queria dizer isso, mas estava com vergonha de dizer qualquer coisa. Sem falar que achava que isso iria se intrometer demais nos assuntos de Victor. Este era educada demais para fazer algo assim. Afinal, o relacionamento pessoal que Stia tinha com Victor agora era apenas algo como uma deusa que abençoou sua família. E a relação profissional deles era apenas subordinado e patrão, no caso, sendo o chefe Victor, e o subordinado sendo ela mesma. Por que não? Victor perguntou, confuso. É inapropriado. Como isso é inapropriado? É impróprio. Pense em suas esposas. Suas filhas. Você não pode fazer isso. O olhar confuso de Victor apenas se acentuou ainda mais. Não entendo. Como é inapropriado dar minha energia a ela para fazer novas fadas? Hein? Viviane e Steve olharam para Victor com olhares perplexos. O sorriso de Victor cresceu, como o marido de Roxane. Estou profundamente conectado com ela. Portanto, posso usar a energia natural tão facilmente quanto respirar e, como vocês duas mulheres experientes sabem, as fadas nascem da energia natural. Eu apenas ajudaria Viviane com isso. Os dois coraram ainda mais furiosamente quando viram o sorriso divertido de Victor. Eles realmente queriam se enterrar agora por terem feito aquele mal-entendido. Viviane, em particular, ficou totalmente mortificada ao pensar nos pensamentos que tivera em relação a Victor. Embora as fadas pudessem procriar naturalmente como outras espécies, isso não era muito comum.
Em vez disso, eles geralmente eram seres nascidos da energia natural de uma árvore do mundo. Para donzelas virgens, vocês dois têm imaginações bastante ativas, hein? O que você achou que ia acontecer? Nada. Fufufu. Os olhos de Victor brilharam com uma luz sádica. Steve e Viviane estremeceram ao sentir o olhar de Victor. Eu tenho algo para fazer, vejo você mais tarde. Sem saber como lidar com essa situação constrangedora, Steve fugiu dali, deixando um rastro de poeira atrás de si. Viviane nem deu desculpas. Ela apenas bateu as asas e voou para a mansão. Pelo menos, ela tentou. Victor gentilmente segurou a mão dela, apenas forte o suficiente para ela não fugir. Espere, você não respondeu à minha pergunta. Ela engoliu em seco e ficou ainda mais envergonhada. Então a mulher virou o rosto e respondeu de uma forma muito mansa: aceito. Mesmo que ela estivesse morrendo agora por causa da vergonha que sentia, ela ainda era uma rainha que se importava com o seu povo. Victor assentiu e soltou a mão de Viviane. Vou visitar sua casa no futuro, e vou recarregar a árvore principal com minha energia. E com trema ponto de interrogação invertido Viviane arregalou os olhos, todo o seu embaraço desapareceu em descrença. Você sabe sobre isso? O marido de Roxane aqui. Você já esqueceu? Oh, eu tenho algo semelhante. Essas palavras fizeram o choque de Viviane aumentar ainda mais. Você tem uma árvore da criação? Viviane perguntou. Ah, você chama de árvore da criação. Acho que é apropriado, afinal, uma nova vida nasce dela. Victor assentiu e, logo em seguida, respondeu à pergunta de Viviane. Claro, eu tenho um. Na verdade, seria estranho se eu não tivesse, considerando quem é minha esposa. Viviane abriu a boca para refutar o que Victor disse, mas calou-se logo em seguida. Depois de pensar por alguns segundos, ela percebeu que ele estava certo. Embora o que você chama de árvore da criação provavelmente é diferente do que eu tenho. O que você quer dizer? A árvore da criação de que você fala é apenas um ramo original da árvore do mundo da terra, um galho que perdeu poder com o tempo e foi recarregado por Roxane. O que eu tenho é o corpo principal da minha esposa, a própria árvore do mundo. Você sabe onde está o corpo principal de Lady Roxane? Ela perguntou com choque e um pouco de antecipação. Como eu disse antes, seria estranho se eu não o fizesse, certo? Victor sorriu. Viviane de repente sentiu que seu que estava diminuindo com as sequências de choque consecutivas. Posso morar lá? Ela perguntou com cautela, mas com expectativa. Viver perto do corpo principal de uma árvore do mundo seria como um sonho orgásmico se tornando realidade. Ela estava muito animada. E essa empolgação aumentou ainda mais quando ela viu o sorriso de Victor crescer. Mas, infelizmente, a resposta dele destruiu suas esperanças nascentes. Eu recuso. Por quê? Não quero que ninguém saiba a localização do corpo principal dela. Afinal, quanto mais pessoas souberem, mais aumenta o risco da informação vazar. E se essa informação vazar, muitas pessoas cobiçarão minha esposa. Consequentemente, uma nova guerra estouraria porque a maioria daqueles seres interessados em minha esposa seriam seres poderosos como líderes de panteões ou facções. E ao contrário dos demônios, esta não seria uma guerra de conquista, mas uma guerra de extermínio. Viviane sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas ao ver o belo rosto de Victor distorcer-se. Ninguém cobiça minha esposa e vive para contar a história. Vou matar todos que se atrevem e, consequentemente, vou me tornar o novo Ultimate Evil que precisa ser eliminado, fazendo com que eu me torne o Public Enemy número 1. Graças aos meus atos de extermínio, a balança seria quebrada, e as entidades primordiais teriam que intervir. E você conhece minha personalidade, eu não aceitaria isso em silêncio. As consequências desse evento seriam algo que nem mesmo eu poderia prever. Você entende agora por que ninguém deveria saber a localização dela? Viviane não conseguiu dizer nada, mas concordou com a cabeça. Pode parecer que Victor estava exagerando, mas não era verdade.
A árvore do mundo era algo que todos os seres antigos cobiçavam. Por causa disso, quando os seres sencientes começam a nascer no planeta, a árvore do mundo se esconde da visão de todos. Nos 700 anos que Victor treinou, ele conversou muito com Roshani e aprendeu mais com ela sobre as árvores do mundo e seu significado no mundo. E ao ouvir tudo direto da boca de Roshani, ele entendeu por que todos cobiçavam uma árvore do mundo. Graças a esse conhecimento, Victor investiu muito tempo nas artes de proteção e ocultação para proteger sua alma da vista de todos. Roshani também o ajudou com isso, afinal, era também para sua própria segurança e a de Victor, seu marido. Provavelmente os únicos que poderiam ver através da alma de Victor agora seriam as entidades primordiais, ou se o deus da morte tocasse a alma de Victor diretamente, algo mais fácil de dizer do que fazer. O primeiro grupo não apresentava nenhum problema, seu trabalho era manter o equilíbrio. Enquanto nada acontecesse, eles não interfeririam muito. O segundo grupo também era improvável, Victor era muito cauteloso com eles. Desculpa, não pensei muito nisso, falou Viviane. É melhor manter algum conhecimento escondido de todos, Victor falou mais gentilmente. Como alguém que viveu muito tempo, você deveria entender isso. Sim. Ela suspirou. Por causa da lenda de Arthur, muitos seres sobrenaturais tentaram entrar em sua antiga casa, todos desejando a habilidade das fadas de abençoar um item com energia sagrada, ou até mesmo as próprias fadas. Espere, se Lady Roshani é tão importante, por que ela está andando sem supervisão? Viviane perguntou. Victor deu um sorriso gentil que Viviane poderia muito bem identificar como um sorriso cruel. Que pergunta boba, claro, ela não está sem supervisão. Viviane realmente achava que seu que estava sendo afetado por estar perto de alguém tão bonito quanto Victor. A presença dele atiçava todos os seus desejos femininos, que ela pensava ter esquecido. Para responder à sua pergunta, Victor olhou para Violette, que estava treinando com as Amazonas. Todos os membros da minha família estão sendo protegidos, não apenas Roshani. Todos? Ela perguntou um pouco incrédula. Quanta mão de obra foi necessária para proteger a todos? Ela nem queria pensar na logística disso. Bem, ele é o rei demônio. Ele deve ter mão de obra suficiente. Ela pensou. Sim. Victor assentiu, sem mencionar que Roshani também aprendeu a esconder sua presença. Do lado de fora, ela parece um ser sobrenatural que pode usar energia natural como Aruna. A prova disso era que Roshani havia passado muito tempo na presença de um elfo negro na religião do deus do sangue, e a própria elfa não sentia a presença de Roshani como uma árvore do mundo. Isso é um alívio. Ela suspirou. Um momento de silêncio se passou entre as duas, e enquanto ela observava Violette treinar com as Amazonas, um pensamento repentino surgiu na cabeça de Viviane. Por que ele está me contando isso? Viviane não era estúpida. Embora seu ki tivesse caído um pouco com a presença de Victor, agora que ela estava se acostumando, sua inteligência estava voltando, e com essa inteligência de volta, ela percebeu que não havia razão para Victor revelar tantos segredos a um estranho como ela. Sim, eles eram aliados, mas Viviane não estava no círculo interno de Victor. Como ela não conseguia entender o porquê, ela decidiu apenas perguntar. Por que você está me contando isso? À medida que o sorriso no rosto de Victor crescia, Viviane percebeu que havia caído em uma armadilha. Eu tenho um trabalho para você. Um trabalho muito importante. Ela engoliu em seco. Victor riu. Claro, você pode recusar. Não sou um tirano, mas você vai perder as memórias da nossa conversa agora. Você sabe que todo mundo aqui é um ser sobrenatural, certo? Eles não ouviram nossa conversa. Minha querida, Viviane. Você acha que eu seria tão descuidada? É? Viviane olhou em volta, e só agora percebeu uma fina camada de energia cobrindo os dois. Ela estava basicamente em um espaço isolado onde nenhum som poderia escapar. O que é isso? Uma mistura complexa de magia das bruxas e outras coisas. É uma combinação dos meus poderes. Do lado de fora, parece que estamos um ao lado do outro e conversamos ocasionalmente.
Eles não podem nos ouvir, o que significa que não têm ideia do que estávamos falando. Claro, eles também não podem ler nossos lábios para obter informações ou usar os sentidos aprimorados de Deus para espionar. Aprendi a fazer isso para discutir assuntos importantes em reuniões como a reunião dos seres sobrenaturais, algo do qual participarei futuramente como líder do inferno. Viviane ficou impressionada. O homem preparou tudo tão silenciosamente que ela nem percebeu, tudo porque estava encantada demais com a aparência dele. Ele é perigoso. Diabolicamente perigoso. Então, aceita o pedido? Deixe-me ouvir o primeiro pedido. Claro. Através de sua conexão com a árvore do mundo da Terra, quero que você abra um caminho para mim até o panteão nórdico. Como nos 7 infernos você sabe que eu tenho. Ela parou quando olhou nos olhos draconianos de Victor. Ela, como uma meia-deusa e uma fada, podia ver a verdade do mundo desde seu nascimento, mas isso não significava que elas compartilhavam um nível de habilidade semelhante. Um deus de alto nível veria mais detalhes da verdade do mundo do que um deus de baixo nível. Victor, que tinha os olhos de dragão e era um ser poderoso, definitivamente podia ver o mundo com mais detalhes do que ela. Viviane não tinha dúvidas de que todos os seus segredos eram praticamente revelados a alguém como Victor. Droga, olhos de dragão. Ela resmungou. Victor exibiu um pequeno sorriso. Ah! Viviane suspirou. Qual dos reinos do panteão nórdico você deseja visitar? Inferno nórdico, ele. E com trema ponto de interrogação invertido porque você quer ir. Eu ainda quero saber. Não, eu não quero saber sobre isso. Eu sinto que quanto mais eu deixo minha curiosidade atrapalhar, mais problemas vou entrar e gostaria de viver uma vida de paz. Muito obrigado. A curiosidade matou o gato. Esse ditado é popular por um motivo. Victor riu levemente. Você tomou uma boa decisão de ficar fora disso afinal. Quanto mais você sabe, mais eu não posso deixar você. Ele falou com um tom lírico e amoroso que causou arrepios na espinha de Viviane. Ela até considerou perguntar mais por um momento, mas rapidamente balançou a cabeça para descartar esses pensamentos. Ela não podia deixar seus instintos agirem aqui. Ela precisava agir racionalmente. Porra, homem diabólico. Ele é um demônio. Aceito o pedido. Falarei com Ratatosk para acompanhá-lo pelos galhos da árvore do mundo. Prazer em fazer negócios com você. Viviane revirou os olhos. Ela não diria que é um negócio, mas uma ameaça. Estou curioso sobre uma coisa, no entanto. O que? Se você tem uma conexão com a árvore do mundo da Terra, por que não falou com ela? Ela poderia facilmente ter resolvido o seu problema, certo? Ah! Não é tão simples assim. A árvore do mundo da Terra está sendo protegida por Odin. Se eu contatasse a árvore do mundo pedindo ajuda, Odin saberia, e faria de tudo para capturar minha espécie, alegando que é para o bem da nossa espécie. Que é apenas uma maneira indireta de dizer que eu me tornaria um escravo do panteão nórdico. E eu não queria isso. É aquele velho é um daqueles hipócritas que cometem atrocidades em nome da retidão, hein? Sim. Entendo. Obrigado por satisfazer minha curiosidade. Victor olhou para o treinamento de Violette e as Amazonas enquanto pensava internamente que deveria conversar com Afrodite para aprender sobre as personalidades dos principais deuses nórdicos. Milímetros. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 720. Vou pegar todas as suas riquezas para nosso benefício. Mansão das deusas. Quarto pessoal de Afrodite. Se as coisas continuarem assim, temo que não haja esperança para o Monte Olimpo. Ter esperança. O desdém no tom de Afrodite era evidente. Essas são palavras muito boas para a situação que a facção de Zeus está enfrentando. A situação no Monte Olimpo é horrível. Isso é verdade. Os deuses que estão do lado de Zeus só estão fazendo isso porque não têm outras opções. Nesta guerra de 3 vias, o lado de Zeus é o mais fraco. O que devo fazer? Afrodite não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela apenas bateu com o dedo ritmicamente na mesa enquanto pensava nas informações que acabara de receber de um de seus espiões no Monte Olimpo. Guerra 3.
Este é o estado que se desenvolveu a partir da guerra civil no Monte Olimpo. 3 facções estavam lutando por seus próprios objetivos. A facção de Zeus lutou para manter o atual rei como governante, pelo menos era o que estava no papel. A verdadeira história é que os deuses dessa facção não têm para onde ir, afinal, as outras 2 facções não querem nada com eles. A facção dos titãs liderada por Cronos quer usurpar o trono do Olimpo, que, segundo as palavras de Cronos, era dele por direito. E com trema ponto de interrogação invertido Afrodite não pôde deixar de bufar com essas palavras. Na história do Monte Olimpo, o trono do rei dos deuses sempre foi obtido por usurpação. Cronos matou seu pai, o antigo rei Urano, e se tornou rei. Então foi Zeus quem derrotou Cronos e se tornou rei. Não havia um direito ao trono do rei dos deuses. Foi apenas uma falácia. As facções de Zeus e Cronos estavam em confronto direto. Várias batalhas já haviam ocorrido entre eles, com vários deuses e titãs já tendo sido forçados a um sono prolongado para se recuperar, provavelmente só despertando depois de várias centenas de anos. Apesar de sofrer baixas em ambos os grupos, era evidente que a facção Zeus estava perdendo. A razão para isso era simples. Eles perderam o apoio dos deuses do submundo. Perséfone, a nova governante rainha, que controlava todo o submundo grego, havia fechado os portões para todos. Ela estabilizou o inferno, fechou os portões do Tártaro e se isolou da guerra. Essa foi uma variável que mudou tudo na guerra. Perséfone. E pensar que você se tornaria uma excelente governante. Perséfone não era apenas uma grande variável, mas o súbito aparecimento de Gaia impedindo Tipon de correr solto surpreendeu a todos no Monte Olimpo. Até a própria Afrodite não podia acreditar no relatório de sua espiã. Qual é o plano daquela vadia? Porque ela de repente decidiu interferir. A morte de Zeus não era seu sonho orgásmico. Afrodite não conseguia entender os motivos de Gaia. Este foi um movimento incomum para a mulher rancorosa como ela era conhecida. Inicialmente, Afrodite pensou que Tipon provaria a carne de Zeus e faria um espeto para ele. Mas ela nunca esperou que Gaia impedisse seu filho de causar mais caos. Tipon era uma besta com o conceito de fim. Ele era filho do Tártaro e Gaia, o monstro que Gaia criou para esfolar a existência de Zeus. Por que ela parou? Isso não ia contra tudo o que ela queria. Eu não entendo. Afrodite sentiu uma dor de cabeça. Apesar de sua experiência interagindo com os deuses, ela ainda não conseguia entender Gaia. Na verdade, isso valia para todos os deuses primordiais do panteão grego. Ela raramente tinha contato com eles. Talvez a única deusa que conhece cada personalidade dos deuses primordiais seja Nix. Não é melhor pensar nisso? Lidar com os deuses primordiais é sempre problemático. Não importa o plano de Gaia, o que importa é que ela removeu Tipon do campo de batalha. Tipon pode ser uma besta criada para destruir o Monte Olimpo, mas ele ainda era um filho de Gaia. Ele obedeceu de todo o coração à deusa primordial. O que significava que Gaia tinha uma arma poderosa em suas mãos agora. Afrodite ponderou sobre o status atual dos deuses. A ascensão de Perséfone ao poder, Zeus e Cronos estão buscando seu apoio. Por causa disso, esse impasse foi criado. A guerra não consistia apenas em derrotar um inimigo ou não. Você tinha que pensar no que fazer após a derrota do inimigo. A guerra entre Zeus e Cronos poderia continuar, e Cronos, como o lado mais forte, poderia até vencer a guerra, mas o dano para ambos os lados seria catastrófico. De que adianta ganhar a guerra se você não terá nada para governar ao final dessa guerra? Você basicamente será um rei apenas no nome. Um rei sem poder. E ambos os líderes das 2 facções sabiam disso. Por causa disso, a guerra entrou em um equilíbrio frágil. Ambos os líderes buscaram o apoio de Perséfone, e quem conseguisse esse apoio venceria a guerra. Que ironia! Para uma simples deusa que era a esposa glorificada de Hades, ela veio a possuir e exercer um poder tão grande que o futuro do Monte Olimpo dependia de sua decisão. Fútil. Você parece perturbado, minha linda esposa. Afrodite parou de pensar e olhou para frente. Logo,
Ela viu um homem andando pela parede com um sorriso no rosto. Os olhos cor-de-rosa de Afrodite brilharam. Senhora Afrodite. Ao ouvir a voz de seu subordinado, ela acordou de seu estupor e voltou a olhar para a tela à sua frente. Por enquanto, apenas se esconda. Entrarei em contato com você em breve para lhe dar mais instruções. Preciso pensar. Sim. Estarei esperando por mais instruções. Afrodite fez um gesto com a mão, e a tela transparente diante dela desapareceu. Como meu subordinado não ouviu sua voz. E com trema ponto de interrogação invertido, tem várias maneiras de fazer o som que sai da minha boca ser ouvido apenas por quem eu quero. Victor caminhou até a cadeira em frente à mesa do escritório de Afrodite e sentou-se confortavelmente. Entendo. Isso é bastante útil para contornar os sentidos aprimorados de outros seres. MHM. Ele acenou com a cabeça, mantendo o mesmo sorriso no rosto. Afrodite sentiu as emoções de Victor e sorriu um pouco quando sentiu apenas confiança, amor e afeição por ela. Você não vai me perguntar sobre o meu problema. Se você quer que eu saiba, você vai dizer. Se você não quer que eu saiba, você não vai me dizer. É tão simples assim? Sim. Os olhos rosa de Afrodite encararam os olhos violeta de Victor por alguns segundos. Durante aquele silêncio, Afrodite sentiu as emoções de Victor, mas como esperado, nada mudou, nenhuma flutuação na emoção nem nada. Ele nem parecia se importar com o que acontecia com Afrodite. Algo que ela sabia não era verdade. Ele se importava, mas não iria interferir até que ela pedisse ajuda. Essa era a maneira de Victor mostrar confiança para suas esposas. Uma atitude que Afrodite gostava muito, uma atitude que fez um grande sorriso feliz aparecer em seu rosto. Ela não precisava ser vigiada ou cuidada como se fosse algo frágil. Ela era uma deusa, uma das deusas mais influentes e poderosas que existiam. Ela sabia cuidar de si mesma. E com trema ponto de interrogação invertidos sem exceção, todas as esposas de Victor eram mulheres talentosas, competentes e influentes. E uma coisa que todas tinham em comum era que se apoiavam como irmãs. Se Afrodite não pudesse fazer algo independentemente em seus esquemas, ela pediria ajuda a uma de suas outras irmãs. A ida de Victor para o inferno prejudicou muito as meninas e as deixou muito abaladas, mas também foi algo que fortaleceu ainda mais a união delas. Apesar de cada um seguir para objetivos diferentes, todos eles, no final, tinham apenas um propósito: o crescimento de sua família. Foi o que aconteceu com a religião do Deus Sangrento, empreendimento que a própria Afrodite também ajudou ao dar suas experiências como deusa. Esse foi o caso do objetivo de Ruby. Mesmo agora, ela estava usando suas lentes de contato para ajudar a ruiva. E esse era o mesmo caso agora em seu empreendimento atual. Ela não estaria interessada no que está acontecendo no Monte Olimpo pela bondade de seu coração. Se dependesse dela, o Monte Olimpo poderia desaparecer e ela não sentiria nada. O Monte Olimpo não era mais seu lar. Sua casa era o homem sentado à sua frente com um sorriso no rosto. Ele era seu lar e porto seguro. E ela faria qualquer coisa para proteger aquele lar, mesmo que isso significasse destruir totalmente seu antigo lar. A situação no Monte Olimpo mudou. Me diga mais. Afrodite assentiu e então começou a explicar todas as mudanças que aconteceram no Monte Olimpo desde a última vez que ela esteve lá. A explicação não demorou muito. A história toda terminou em 10 minutos. Ela deixou de fora muitos detalhes, mas sua explicação foi suficiente para pintar um quadro geral para Victor. Um impasse na guerra, e uma guerra de 3 vias. Não, a coisa mais correta a se dizer seria um status quo inevitável, hein? Victor absorveu a informação que recebeu rapidamente, e os planos já estavam começando a se formar em sua cabeça, mas ele não disse nada ainda. Não até que Afrodite declarasse suas intenções. Então, o que você quer fazer com esta situação? Uma expressão gentil apareceu no rosto de Afrodite. Suguei o Monte Olimpo até a última gota. Vou levar todos os seus tesouros para nós. Vou colocar os deuses que operam na gestão do Monte Olimpo em coma, causando assim um colapso na própria sociedade do Monte Olimpo.
Vou aleijar o Monte Olimpo e tirar tudo deles. E você vai condená-los todos por nossa família? A sobrevivência deles não importa para mim, desde que eu receba benefícios para nossa família. Qualquer um que testemunhasse a expressão gentil de Afrodite e ouvisse o que ela estava dizendo provavelmente experimentaria um profundo sentimento de medo. A expressão em seu rosto e suas palavras cruéis não combinavam. Um tio. Victor abriu um grande sorriso. Ele achava Afrodite muito sexy agora. Se você deseja fazer isso, temos que fazê-lo de forma que o encontremos a ponto de interrogação invertido sistema de entidades primordiais não seja prejudicado. Eu sei. Por causa disso, vou simplesmente abandoná-los. Devido à invasão do globo pelos demônios, bilhões de vidas foram perdidas, e as almas dessas vidas ainda estavam sendo contadas. Como líder do inferno bíblico, Victor entendeu isso muito bem. Ele tinha visto Aline reclamando repetidamente de dor de cabeça devido ao seu trabalho extra como régua. Embora a maioria das almas seja contada quase automaticamente, uma porcentagem substancial precisa dos próprios olhos das regras. É, portanto, essencial que o céu e o inferno do panteão grego estejam funcionando corretamente. Não quero ter problemas com as entidades primordiais. Entendo muito bem o quanto eles valorizam o equilíbrio. Se o Monte Olimpo for destruído agora, esse equilíbrio definitivamente será quebrado. O estado atual é apenas temporário, Afrodite. Ah? O que você quer dizer? Quando as almas que foram mortas forem contabilizadas completamente, o fluxo de almas diminuirá muito, afinal, a população mundial foi bastante reduzida. Eu prevejo que, no futuro, alguns infernos e paraísos que fazem parte do sistema não serão mais necessários. Dos atuais panteões oficiais, prevejo que restem apenas 5. Esses 5 são bíblicos, hindus, shintoístas, gregos e nórdicos. O panteão chinês foi destruído, e o panteão egípcio logo será expulso do sistema. Essa é uma previsão muito perigosa, Vic. Você tem certeza sobre isso? Diminuir o número de infernos e seus oficiais significava que o fluxo de almas nos outros panteões aumentaria, causando um aumento na importância para esses panteões. O que significava que eles teriam mais poder de decisão na próxima reunião de seres sobrenaturais. Sim. Honestamente, inicialmente pensei que os panteões oficiais seriam reduzidos a 3, ou seja, os panteões hindu, bíblico e shintoísta. Mas acho muito improvável que isso aconteça a curto prazo. Equilíbrio é necessário, afinal. Dar muito poder a 3 grupos não pode ser considerado um equilíbrio. As entidades primordiais jogam um jogo de longo prazo. Para eles, o tempo era irrelevante. Afinal, eles sabiam que com o passar do tempo, civilizações e impérios cairiam e seriam reconstruídos. Isso aconteceu várias vezes no passado e ocorreria novamente no futuro. Diante do tempo, nenhum império durou para sempre. Por isso o equilíbrio foi necessário. A luz não pode existir sem a escuridão, e a escuridão não pode existir sem a luz porque são opostos. Eles se completam. Pelo menos, foi o que Victor pensou depois de analisar as memórias de Diablo sobre seu acordo com os juízes do abismo. De qualquer forma, não adianta pensar ou se preocupar com o futuro agora. Quem sabe o que se passa na cabeça desses seres que vivem desde o início da existência? É verdade. Não adianta pensar nisso agora. Afrodite assentiu enquanto a carranca em seu rosto suavizou um pouco. Já que você planeja paralisar o panteão grego, devo informá-la de meus planos em relação ao panteão nórdico, especificamente Elie. Acho que podemos colocar nossos planos juntos e matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você planeja ir para o inferno nórdico? Sim. Por quê? Ele riu. É isso que vou explicar agora. Victor começou a explicar seus planos para o inferno nórdico e, a cada palavra que saía de sua boca, a expressão de choque no rosto de Afrodite aumentava e, quando ela superou o choque, começou a pensar em como usar isso para atingir o grego panteão. Naquele momento, os dois tinham sorrisos muito parecidos, sorrisos de conspiração. Após 2 horas de discussão,
Com os dois jogando conspiração após conspiração de um lado para outro, Afrodite disse: infelizmente, não seremos capazes de matar dois coelhos com uma cajadada só. Odin não é tão estúpido quanto Zeus, mas esse método pode ser usado para causar estragos no panteão grego. Ela olhou sério para Victor e perguntou: tudo bem se eu usar essa ideia? Vá em frente, coloque fogo no circo. Só não se esqueça de me avisar quando você vai fazer isso. Desejo assistir da caixa. E não se esqueça de avisar as meninas sobre o seu plano. E com trema ponto de interrogação invertido MHM. Afrodite assentiu. Apesar de perdida em pensamentos, ela ainda ouviu Victor: vou avisá-los. Não quero fazer jogadas arriscadas sozinha, vou precisar da ajuda deles também. Victor assentiu satisfeito. Ah, lembrei de uma coisa. Conte-me sobre as personalidades dos deuses primários do panteão nórdico. Tudo bem, eu vou. Odin. Afrodite estava prestes a começar a explicar até que Victor a interrompeu, dizendo: antes de continuarmos, eu tenho uma pergunta. O grupo de bate-papo divino ainda está ativo? Agora que as coisas se acalmaram, a maioria está ativa. Quer entrar em contato com Freya? Não. Eu quero falar com Loki. Olhando para o rosto sorridente de Victor, Afrodite sentiu uma pena que equivalia à ponta de seu dedo mindinho por Loki. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.